Olá, aluno! Tudo bem? Sou o professor Léo Matos, professor de informática aqui do Estúdio Aulas, e nós vamos fazer um aulão aqui 0800 com questões de informática da Quadrix para o concurso do CFP, Conselho Federal de Psicologia, tá bom? Que será neste domingo, né? Então nós vamos fazer algumas questões aqui para ajudar vocês na prova, como sempre, claro. Vamos lá. Primeira questão vai falar assim, ó. Um técnico está utilizando um equipamento de padrão 802.11n para distribuir um sinal de internet banda larga para diversos dispositivos móveis, como tablets, celulares, notebooks nas dependências da empresa. Pode-se concluir corretamente que tal equipamento é o quê? Veja bem, nós temos padrões de redes, de computadores, que podem variar bastante, mas a gente pode destacar dois padrões de redes que costumam cair bastante também na prova. Veja bem, nós temos um padrão de rede chamado de Ethernet, que é um padrão de redes que utiliza cabo. Então a gente vai lembrar que Ethernet utiliza cabeamento. Pode ser aqueles tipos de cabos que nós naturalmente aprendemos em sala, cabo de par trançado, cabo coaxial, e o mais natural é encontrar cabos de par trançado em uma rede Ethernet. Já no padrão de rede Wi-Fi, que é o padrão de rede sem fio, nós não utilizamos cabos, é claro, é uma rede sem fio. As comunicações são por frequência de rádio e existe um padrão que nós vamos aprender agora. Veja bem, o Ethernet, naturalmente você vai ter vários computadores nessa rede. Olha lá, vários computadores nessa rede. E esses computadores vão estar ligados ao que a gente chama de switch, que é um equipamento central que vai ligar esses computadores. Então aqui nós temos um switch como concentrador, como nó central de comunicações dessa rede. Nó central. Isso aqui é um nó, 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 isso aqui é um nó central. O nó central seria um switch nos dias atuais. Antigamente era o hub, hoje é um switch. Numa rede Ethernet, então, eu uso cabeamento e uso um switch. Numa rede Wi-Fi, os computadores, olha lá, os computadores não possuem cabeamento, claro, é uma rede sem fio. E nós não temos também switch em uma rede Wi-Fi. Nós temos um equipamento central chamado de ponto de acesso, também conhecido como access point. Access point, ponto de acesso. E aí esse ponto de acesso gera uma frequência aqui dentro, ó, em que todos os dispositivos sem fio podem se comunicar com ele. Beleza? Veja bem, o padrão Ethernet, internacionalmente falando, ele é representado pelo padrão I3E 802.3. E o padrão Wi-Fi, internacionalmente falando, ele é representado pelo padrão 802.11. I3E, gente, é um instituto que regula toda a criação de equipamentos de rede. É aquele que padroniza internacionalmente os equipamentos de redes. É um instituto de eletricidade, né? Que trabalha com equipamentos eletrônicos. E esse instituto I3E, ele tem os padrões de redes definidos. Padrão com cabo, padrão sem cabo. E aí ele coloca no caderno internacional desta forma que nós aprendemos. I3E 802.3 é Ethernet. I3E 802.11 é Wi-Fi, rede sem fio. Aí você deve estar pensando, mas professor, eu vou ter que ficar decorando esse número todo? Vai ter que decorar, porque cai na prova. Olha a questão, cai na prova, você vai ter que decorar, você vai ter que lembrar. Olha aqui, 802.11, esse padrão é referente ao quê? Wi-Fi. Se fosse 802.3, não seria Wi-Fi? Seria o quê? Ethernet. Então, preste atenção, se você
lembrar de um, o outro é o contrário, não é isso? Então você vai lembrar aqui, ó, 802.11, ó. Esse 11 parece o quê aqui, ó? Ó, parece o quê esse 11? Parece as anteninhas do dispositivo sem fio. Se você lembrar desse, o outro é o Ethernet. Então fica fácil de você lembrar que esse é o sem fio. Veja bem, se você analisar, a questão fala distribuir os sinais por diversos dispositivos móveis, ó, como tablet, celular, notebook, enfim. Seria o ponto de acesso, não é isso? A resposta para distribuir todas as frequências. Só que na questão você não encontra ponto de acesso. Por quê? Porque a Quadrix levou em consideração que além do dispositivo ponto de acesso, naturalmente as pessoas podem optar por usar um dispositivo híbrido, que é ponto de acesso e modem de internet ao mesmo tempo. E aí nós chamamos de quê? Roteador wireless. Seria a resposta de letra D. O modem ADSL não tem a ver com distribuir a frequência por toda a casa. O switch é Ethernet, é I3E802.3. O proxy é um dispositivo para controlar acesso a programas, a páginas dentro da empresa. É um controle interno, um servidor intermediário. Então a nossa resposta poderia ser roteador wireless, levando em consideração que o roteador wireless, que seria o modem wireless, o modem sem fio, pode ser híbrido ao dispositivo ponto de acesso. Olha aqui nessa imagem, ó. Aqui nós temos um switch. Pode ver que tem o lugar do cabo. O switch I3E802.3 no padrão Ethernet. E aqui os dispositivos sem fio. Esse aqui é um access point, ó. Só access point, sem modem. Esse aqui é o ponto de acesso. I3E802.11. E esse aqui é um modem wireless, um modem sem fio, que é chamado por muitos de roteador, porque ele permite você se comunicar com redes diferentes, e ele também, no caso aqui, pode servir como ponto de acesso também, de uma rede sem fio. Então ele é híbrido, ele tem a função dos dois. Tudo bem? Então a nossa questão já resolvemos e dei algumas dicas para vocês. Vamos para a próxima. Softwares e jogos podem ser comercializados CD, DVD e Blu-ray. CD, DVD e BD. BD quer dizer o quê? Blu-ray Disc. E aí ele fala com padrão, é um Blu-ray padrão de camada dupla. Ele fala que o Blu-ray que ele citou como exemplo tem capacidade de armazenamento de quanto? Então, ó, um Blu-ray padrão de camada única e Blu-ray padrão de camada dupla. Então ele quer o de única e o de dupla. Veja, a capacidade de um CD hoje é 700 megabytes. A capacidade de um DVD é 4,7 gigabytes quando ele é uma face, que você só pode gravar em uma face, tá bom? Em uma camada. E quando você pode gravar nas duas faces, ele tem 8,5 gigabytes. Quando ele é double layer, duas camadas. O Blu-ray, com uma camada, ele tem 20 gigabytes, 25 gigabytes, calma aí, tá errado aqui, 25 gigabytes. E quando ele é dupla face, ele é um Blu-ray de 50 gigabytes. Então esse aqui é uma camada, uma face. Aqui são duas camadas, duas faces, e nossa resposta só pode ser a letra E, 25 GB e 50 GB. Então aqui falamos das capacidades das mídias ópticas. Na prova, viu gente, mídias com o princípio óptico de gravação. Falou na prova que essas memórias são princípio magnético, tá errado, porque magnético nós temos o HD do computador, formado por trilhas e setores. Vamos para a próxima. Questão 3. Após ligar o computador com Windows Professional, em uma rede de computadores, um funcionário digitou seu nome de usuário e senha para acessar a sua área de trabalho. Para bloquear o computador e não permitir que ninguém mexa na sua área de trabalho, quando se ausentar momentaneamente, o funcionário deve acessar a tela que permite ativar o bloqueio pressionando a combinação das teclas o quê? Veja, gente, a tecla que permite a gente bloquear a tela quando a gente vai no banheiro ou vai almoçar
é a mesma tecla que abre o gerenciador de tarefas. Beleza? Qual é a tecla que abre o gerenciador de tarefas? O gerenciador de tarefas, que é aquele programa que permite vocês visualizarem os programas e processos que estão em execução, que na verdade vocês usam para destravar o computador, não é isso? Ele pode ser aberto de duas formas. Ele pode ser usado o Ctrl Alt Delete, tecla bem conhecida, e pode ser usado o Ctrl mais Shift e mais ESC. E qual é a diferença de usar qualquer uma dessas teclas? O Ctrl Shift ESC que eu vou fazer aqui, ó, olha lá, ele já abre o gerenciador de tarefas de forma direta, ó. Ctrl Shift ESC está mostrando os programas aqui em execução, ó, os processos. Aqui eu visualizo o desempenho do computador, tá vendo? Então aqui é o gerenciador de tarefas. Ctrl Shift ESC é um acesso direto. Agora, se eu der um Ctrl Alt Delete, é o acesso indireto. Indireto por quê? Porque ele vai para uma tela que eu vou ter a opção para bloquear o computador, eu vou ter a opção lá para suspender o computador, para reiniciar, para desligar, tá bom? Então, lá que eu vou ter a opção para o gerenciador de tarefas, é um acesso indireto. Então, a nossa resposta é essa aqui, ó. Ctrl Alt Delete, porque ele quer que bloqueie. Eu não vou fazer aqui para vocês, porque se eu fizer e não souber a senha aqui, vai lascar tudo. Então, Ctrl Alt Delete é a resposta da questão, tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão que fala assim, ó. Uma instituição contratou o serviço de fornecimento de banda larga de internet de uma empresa de telefonia. Para o fornecimento do serviço, foi instalado um equipamento que recebe o sinal de internet da rede telefônica e passa para o computador que vai acessar a internet fazendo conversões ou ajustes necessários. Ele quer saber que equipamento é esse. Veja, na sua casa, chega a linha telefônica na caixinha e da caixinha, a caixinha é ligada a um modem. E no modem você liga o computador de vocês. Ó. É o modem que dá o computador de vocês o acesso à internet. Então, ó, é através do modem que vocês conseguem acessar a internet. Por que que o modem é necessário para a internet? Porque no nosso computador a gente trabalha com sinais digitais. Que são sinais assim, ó. Sinais que atingem apenas 2 estados. Já a linha telefônica, quando a informação sai do seu computador digital, a linha telefônica não entende sinal digital totalmente, vamos dizer assim. Ela entende sinal analógico. Então, ó, analógico vai ser enviado pela linha telefônica. Então, a linha telefônica entende analógico e o seu computador entende digital. Então, o que que o modem vai fazer? Esse sinal digital aqui, ó, ele vai passar pelo modem e o modem vai transformar em analógico para ser enviado pela linha telefônica. Quando chegar lá para outra pessoa do outro lado, a outra pessoa vai ter um computador aqui, né? Ligado ao modem. Olha aí. A outra pessoa do outro lado, que está lá do outro lado da internet, também tem um computador. Vai chegar pela linha telefônica dessa pessoa analógico, o modem vai transformar em sinal o quê? Digital. Então, o modem é o equipamento que faz a conversão ou ajustes necessários. É a nossa resposta de letra A. Por isso que o nome é modem, gente. Aí você fala, como, professor? Modem. Ó, modem, modulador e demodulador de sinais. Modulador e demodulador de sinais. Modem, quando ele transforma digital em analógico, ele está modulando. Depois, analógico e digital, ele está demodulando. Modem, modulador e demodulador de sinais. Então, a nossa resposta é a letra A. Vamos para 5. Em uma determinada rede de computadores são utilizados cabos UTP Ethernet categoria 6. Qual conector é utilizado para a conexão dos dispositivos à rede? Gente, ele está falando de um cabo UTP. O que é um cabo UTP? Ethernet. Pelo menos uma coisa você já sabe, é um cabo Ethernet, é um cabo usado em uma rede com padrão Ethernet, padrão de cabeamento. E categoria 6, o que é isso? Vamos lá. O UTP, gente, ele é um cabo de par trançado. É como esse cabo que vocês estão vendo aí, que é o cabo mais usado em redes locais, em redes de computadores. E aí, veja bem, o par trançado, ele tem o UTP e ele tem o STP.
Esse cabo que vocês estão vendo aqui, ele é o UTP, ele é um cabo não blindado. Ele não tem uma blindagem metálica. E o cabo STP, ele é o blindado, ele tem uma blindagem metálica. É como se fosse o cabo assim, eu não coloquei, eu esqueci de colocar aqui para vocês, mas seria isso aqui, ó. Esse é o cabo UTP, sem blindagem. O sinal vai passando aqui dentro dele, ó, os dados vão passando aqui dentro dele, sem blindagem. Já esse aqui, ó, que eu vou desenhar agora, ele é um cabo blindado. Ele vai ter uma estrutura metálica aqui dentro, ó, protegendo o cabo. Dentro do cabo, essa estrutura metálica. Isso quer dizer que os dados vão passar assim, ó, aqui dentro. Esse é o blindado, STP, esse é o não blindado, UTP. O blindado, gente, ele é para proteger contra interferências eletromagnéticas. Se você colocar esse cabo do lado de um fio de energia, pode ser que gere uma interferência eletromagnética aqui dentro. Só que esse cabo não permite isso. Esse cabo, ele faz o quê? Ele protege contra essa interferência por causa da proteção metálica. Já a interferência seria prejudicial no cabo UTP, porque a interferência ia interferir no dado e o dado teria que ser transmitido novamente, tá bom? Então, sempre que falar cabo UTP ou cabo STP, está falando de cabo de par trançado. E aí, na questão, ele fala cabo de par trançado, olha lá, voltando, ó, categoria 6. O que seria isso? Na ponta do cabo de par trançado tem um conector. O conector pode ser esse aqui, ó, esse pequeno, que vocês vão observar no cabo de telefone da tua casa, e pode ser esse grande que é usado em rede de computadores. Esse grande é o RJ45 e esse pequeno é o RJ11. O RJ45 ele é usado em cabos de par trançado categoria 5 e 6, que seria o cabo de categoria de transmissão e transferência de dados, usado em rede de computadores. Já o cabo RJ11, ele é usado, o conector RJ11, ele é usado em cabos de categoria 1, que seria para a transmissão de voz, usado, por exemplo, no cabo de telefone da tua casa. Então, esse é usado no cabo de telefonia e esse é usado no cabo de rede de computadores. E na questão, ele fala exatamente isso, ó. Cabo UTP, par trançado não blindado, categoria 6 para rede de computadores. Então, o conector, ó, qual conector? A resposta só poderia ser a letra D, RJ45. Vamos para a próxima. Questão de número 6. Quanto à memória RAM, qual das alternativas faz uma afirmação verdadeira? Lembrando, o nosso computador, gente, ele funciona basicamente assim, né? Nosso computador. Nós temos um processador interno que vai na placa-mãe do computador. Esse processador, ele é chamado de CPU, é o nome CPU, que quer dizer Central Process Unit, que também pode ser chamado de UCP. Esse é o processador que tem a responsabilidade de executar todos os programas que vocês pedem para ele executar, todos os comandos. Mas para que o processador execute os comandos, né, para que ele execute os programas, as instruções, elas têm que chegar no processador. Por isso que nosso computador ele possui periféricos de entrada. Os periféricos de entrada é que mandam os comandos e as informações para o processador. E aí o processador processa, executa, transforma, executa, entende e mostra o resultado do processamento nos periféricos de saída. Tá vendo? Então, basicamente, nosso computador tem um componente que executa os comandos, que é o cérebro do computador, os periféricos que mandam o comando para dentro. Porém, além dessa estrutura que eu fiz aqui no desenho, nós temos o papel de uma memória que trabalha junto com o processador aqui, ó. Ligada aqui, próximo ao processador, que é a memória RAM. A memória principal RAM. Essa memória principal RAM, ela tem a função de armazenar programas que vão ser executados. Armazenar os programas que estão em execução. Uai, professor, mas eu já ouvi falar que os nossos programas ficam no HD. Sim, ficam no HD.
Mas quando tu executa o programa, o HD envia as instruções aqui, ó, para a memória principal. No HD fica armazenado de forma permanente, mas quando tu executa, vem para a memória principal e o processador busca a instrução e executa. Quando ele terminar de executar as instruções, o programa aparece na tela. Então a memória RAM, a função é armazenar os programas que estão em execução. A memória RAM tem a característica de ser o quê? Volátil e temporária. Como assim, professor? Volátil e temporária? Temporária porque só armazena no momento que está sendo executado. Fechou o programa, sai da RAM. Abriu o programa, vai para a RAM. Fechou o programa, sai da RAM. Temporário, armazenamento temporário. E volátil quer dizer que não depende de energia para manter os dados armazenados. Ser volátil necessita estar energizada para manter os dados lá. Se desligar o computador, ela apaga o conteúdo. Por isso que quando você está digitando, você tem que salvar. Salvar no HD, que é uma memória permanente. Porque na RAM você não salva, porque ela é temporária, ela é volátil. Quando desligar o computador, ela apaga, tá bom? Então essa é a memória RAM. Ela tem essas características aí. Vamos voltar lá. A memória RAM influencia na velocidade do computador, porque trabalha diretamente com o processador. Ele depende da memória RAM para executar bem os seus comandos, tá bom? E essas características que eu passei para vocês. A memória RAM é essa aqui, ó. Esse pente aqui é um pente de memória RAM. Nosso computador naturalmente tem 2 pentes desses, dando possibilidade, às vezes, até de ter 4, ou tirar um pente e colocar outro. Você pode aumentar a quantidade de RAM do teu computador, porque vai melhorar em desempenho. Então essa é a RAM. Já essa aqui que vocês estão vendo do lado, é a ROM, que vem na placa-mãe. Ela vem encaixada na placa-mãe. A ROM, ela tem a característica de ser não volátil. Isso quer dizer que tudo que já vem gravado aí, fica aí mesmo com o computador sem energia. Ou seja, mesmo sem estar energizada. Não depende de energia para manter os dados armazenados. E essa memória, ela é somente leitura. Diferente da RAM, que eu não cheguei a falar para vocês, mas a RAM, ela é leitura e escrita. Quer dizer que pode ler, gravar, modificar, apagar, leitura e escrita. Essa aqui é somente leitura, só lê o que tem dentro. E naturalmente esses dados que tem dentro dela já vem gravado de fábrica. Já vem gravado de fábrica e você não pode apagar porque é uma memória somente leitura. Tá bom? Quem são os dados que vem gravado nessa memória? Vem um programa, na memória ROM, ó, vem um programa chamado de BIOS e vem um outro programa chamado de Setup. A BIOS é um programa responsável pelo processo de boot, que quer dizer a inicialização do sistema operacional. Essa é a BIOS. Antes de fazer essa inicialização, ela faz um teste em todos os componentes. E o teste que ela faz no teclado, na memória, no HD, no processador, é chamado de POST. Então o POST é o teste. Mas ele faz o quê? Ele faz o teste para depois fazer a inicialização. Então a responsabilidade da BIOS, programinha que vem dentro da ROM, é ser um sistema básico para o computador. Um sistema que vai dar inicialização, o pontapé inicial. Já o Setup, ele é um programa de configuração. Você quer configurar processador, configurar alguma coisa da placa-mãe, você usa o Setup. BIOS, inicialização. Setup, configuração. Ambos são programas que já vêm em ROM, gravado de fábrica, não pode ser apagado porque é somente leitura, não apaga quando desliga o computador porque é não volátil, já vem gravado de fábrica. Olha aqui, esse é o Setup, para quem nunca viu essa tela azul aqui, você entra no Setup para fazer configurações, se cair na prova. Professor, como é que eu entro nesse Setup aí? Naturalmente é com a tecla Delete, você inicia o computador, aperta o Delete que cai no Setup. Não é bom ficar mexendo aí, tá bom? E a questão diz assim, quanto à memória RAM, qual das alternativas é verdadeira? É uma memória de baixo desempenho em relação ao HD? Não. O HD, gente, ela é uma memória magnética. As memórias magnéticas, elas são lentas. Elas são discos mecânicos. São lentas. E como a memória RAM, ela é chip, ela é um chip, ela é muitas vezes mais rápido que o HD. É um tipo de memória volátil. Essa é a resposta. Volátil, depende de energia para manter os dados armazenados. Pode se expandir com o uso de CD-ROM. Nada a ver. Seu método de gravação se dá por meio magnético. Não, é por meio em circuitos eletrônicos. Chip, circuito eletrônico.
Possui trilhas e setores para delimitar as regiões de dados. Quem possui trilhas e setores são as memórias magnéticas, o HD, por exemplo. Então a nossa resposta é a letra B. Agradeço novamente a vocês, alunos, pela atenção nesse aulão aí que eu separei algumas questões importantes para vocês. Espero que vocês façam uma boa prova, continuem acompanhando os canais do Estúdio Aulas, que é o canal que vocês estão assistindo essa aula, ou o canal do professor Léo Matos, também lá eu tenho várias dicas de informática. E se você estiver no canal do Léo Matos, acesse o canal do Estúdio Aulas para conferir mais dicas importantes. Esse aqui é meu Facebook, minha fanpage do Facebook, meu e-mail leomatos@estudioaulas. Pode também me procurar no perfil pessoal do Facebook, Léo Matos ou Léo Matos 1. Léo Matos acho que já está esgotado, só o Léo Matos 1 que ainda tem algumas vagas. Léo Matos 2 tem algumas vagas. E também no Instagram, procure lá Professor Léo Matos no Instagram ou Léo Matos. E no Periscope também, Professor Léo Matos. Agradeço a atenção de vocês, espero que vocês façam uma boa prova. Sábado agora, né, dia 30, né? Vamos fazer um grande aulão presencial no Espaço Campus de Taguatinga, tá bom? Esse aulão está custando baratinho, só ligar lá no 3024 3060 e ainda restam algumas vagas, tá bom? O aulão começa às 8 horas da manhã e termina, se eu não me engano, 7 horas da noite, alguma coisa assim. Eu não tenho essa informação completa. São várias matérias aí, administração pública, gestão de pessoa, informática, gramática, tá bom? Então só ligar no 3024 3060 para pegar mais informações. Será lá em Taguatinga, em Brasília, tá? E também, se você quiser curtir alguns aulões também online, só acessar o site do Estúdio Aulas. Nós estamos com alguns aulões retas finais, né, para a reta final de vocês da preparação. Tem informática, tem gestão de pessoas, tem um monte de mini curso lá online que dá tempo ainda de visualizar. Abraço e até a próxima.